Começando mais uma análise por aqui. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em uma das estruturas teóricas mais fascinantes da sociologia do século XX, o pensamento marxista de Nikos Poulantzas. O nosso foco principal? Bom, vamos desvendar 3 conceitos-chave absolutos: a definição do Estado capitalista, a composição das classes sociais e o papel central da luta de classes. Tudo de um jeito bem claro e direto ao ponto. E o nosso roteiro de hoje passa rapidinho pelos seguintes pontos. Primeiro, a natureza do Estado. 2, o efeito de isolamento. 3, o Estado como relação. 4, redefinindo classes sociais. E, para fechar, a luta de classes. Vamos lá? Entrando direto na seção 1, a natureza do Estado. Para começar a desconstruir aquelas suposições mais enraizadas sobre as instituições políticas, uma pergunta fundamental precisa ser feita logo de cara. O que é, na sua essência, o Estado? Esse é, sem dúvida, um dos maiores dilemas teóricos de toda a sociologia, e as respostas mais tradicionais divergem pra caramba. Historicamente, a teoria de Poulantzas simplesmente rejeita 2 visões bem comuns. A primeira é aquela ideia do Estado como coisa, sabe? Aquela velha concepção instrumentalista que enxerga o Estado como um fantoche totalmente passivo, manipulado por uma única classe. A segunda é o Estado como sujeito. Essa visão já interpreta o Estado quase como um cérebro autônomo, com vontade própria e isolado do resto da sociedade. Na visão da nossa análise de hoje, ambas as concepções falham miseravelmente em capturar como a dinâmica capitalista funciona de verdade. Então, qual seria a alternativa? A grande tese central aqui substitui essas 2 noções dizendo o seguinte: o Estado capitalista não é um objeto na mão de alguém, nem um sujeito isolado, mas sim uma relação. Ou, para ser bem específico, uma condensação material de uma relação de forças entre diferentes classes. O Estado meio que institucionaliza fisicamente o equilíbrio de poder da sociedade. Na prática, é como se a própria arquitetura do governo fosse um espelho vivo, refletindo todos os conflitos que estão rolando do lado de fora das paredes dele. Avançando para a seção 2, o efeito de isolamento. É aqui que a gente entende uma certa genialidade sistêmica do capitalismo, que opera através do que é chamado de efeito de isolamento. Funciona assim. Sob esse efeito, o sistema jurídico e a ideologia estatal acabam atomizando os trabalhadores, ou seja, eles deixam de ser vistos como uma classe produtiva coletiva e passam a ser tratados puramente como indivíduos ou cidadãos isolados, tudo sob uma lente de igualdade totalmente abstrata. E por que isso importa? Porque essa arquitetura jurídica é vital para camuflar as verdadeiras relações econômicas, transformando o que deveria ser uma luta coletiva em uma simples competição entre indivíduos perante a lei. É uma sacada e tanto para manter o status quo. Chegando na seção 3, o Estado como relação. Vamos aprofundar essa tal condensação de forças. A sofisticação dessa teoria toda fica muito clara numa passagem crítica. Prestem atenção. O Estado político moderno não traduz os interesses das classes dominantes, mas a relação desses interesses com os das classes dominadas. Isso é fortíssimo. O Estado não sai por aí impondo a vontade dos poderosos de forma cega. Na verdade, ele atua ativamente para traduzir, mediar e organizar essas forças, fazendo até certas concessões para preservar a coesão da sociedade. É exatamente por causa dessa ginástica toda que o Estado consegue fingir representar um interesse geral, enquanto, lá no fundo, mantém a hegemonia da classe que está no poder. Passando agora para a seção 4, redefinindo classes sociais, porque precisamos ir além da economia. Afinal de contas, quem são exatamente esses grupos que ficam pressionando o Estado? Fica muito claro que determinar as classes sociais não se resume a dar uma olhada nos salários ou na conta bancária das pessoas. O fator econômico até tem um papel principal, claro, mas ele não basta por si só. Para conseguir localizar uma classe de verdade, é absolutamente crucial observar o lugar global e complexo que esse grupo ocupa na divisão social do trabalho. É literalmente como um grande quebra-cabeça. E essa estrutura engloba 3 esferas críticas para a gente entender quem é quem. Primeiro, a esfera econômica, que lida com a produção e a extração de mais-valia. Segundo, a política, que analisa as relações de autoridade direta, tipo a supervisão ali no chão de fábrica. E terceiro, a ideológica, muito marcada pela clássica barreira entre o trabalho intelectual e o trabalho manual. Usar essas 3 réguas em conjunto é a chave para identificar aqueles grupos mais ambíguos. Pensem, por exemplo, uma nova pequena burguesia. Engenheiros, funcionários estatais, pessoas que não são donas de fábricas, mas que exercem uma autoridade política ou fazem um trabalho puramente intelectual, o que acaba separando essas pessoas da classe operária tradicional. O que nos traz a nossa última etapa, a seção 5,
a luta de classes, o verdadeiro motor da história. É nesse momento de síntese onde o Estado dinâmico e as classes sociais se cruzam no mesmo sistema que surge a grande pergunta que ancora toda essa sociologia teórica. Afinal, o que move a história? O que atua como a verdadeira faísca que dá vida a todo esse imenso aparato estrutural que a gente acabou de mapear? A resposta teórica aqui é bem contundente. As classes sociais simplesmente não existem fora da luta de classes. Não dá para ficar só observando tabelas estáticas de renda e achar que entendeu tudo. O argumento principal é que a prática e a luta de classes, ocorrendo de forma simultânea nos níveis econômico, político e ideológico, são o real elemento dinâmico da coisa. É justamente essa luta histórica e constante que força, que modifica e que molda o formato dos aparelhos de Estado. O poder sempre ultrapassa o próprio Estado e a luta é o que realmente pesa na balança. Para finalizar essa nossa exploração conceitual de hoje, fica uma provocação analítica bem interessante. Quando a gente vê mudanças institucionais rolando numa sociedade capitalista, será que elas são atos de pura bondade, nascidos da vontade racional de um Estado benevolente? Ou seriam elas, na verdade, os resultados inevitáveis das fraturas, pressões e lutas constantes que acontecem lá na base da sociedade civil? Entender o Estado como uma condensação de forças obriga a gente a olhar não só para quem assina a lei, mas principalmente para as forças ocultas que guiaram aquela caneta. Fica aí o convite para continuar decifrando o mundo através dessas lentes estruturais. Muito bom ter a companhia de todos em mais essa análise e até a próxima.